Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz, de muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar da problemática de empréstimo no banco para pagar dívidas. Eu vou conversar com Elcio Perpétuo Guimarães. O Elcio ele é chefe geral da Embrapa Arroz e Feijão, aqui no estado de Goiás. Ele é doutor em genética e melhoramento de plantas pela Universidade de Iowa State University e ele é, como nós dissemos, o chefe da Embrapa aqui de Goiás, a Embrapa Arroz e Feijão, desde 2019. E nós vamos dar aí uma viajada pelo mundo da pesquisa e a importância da Embrapa no contexto da segurança da base alimentar do brasileiro e também de boa parte do mundo. Vamos falar das condições climáticas no Brasil, condições essas que já ultrapassam o controle. E eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, ele é economista, pró-reitor da Unimais, e nós vamos dar um giro pela economia do Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja. Nos últimos 30 dias, a comercialização da soja brasileira, tanto da safra atual quanto da safra nova, apresentou aí um avanço considerável, embora ainda esteja ligeiramente abaixo da média dos últimos 5 anos, conforme dados das safras e mercado. Recentemente, produtores aproveitaram o aumento dos contratos futuros na Bolsa de Mercadorias lá de Chicago e do dólar comercial, com prêmios se mantendo muito firmes. No mercado externo, a semana ela foi marcada por uma demanda robusta pela soja norte-americana e também preocupações climáticas nos Estados Unidos. As condições climáticas seca afeta cerca de 25% do cinturão agrícola americano, o que pode comprometer o rendimento final da safra dos Estados Unidos. De acordo com as safras e mercados, até o dia 6 de setembro, 82% da safra 23-24 brasileira já tinha sido negociado. Um número acima dos 77% registrados em agosto, mas inferior à média de 5 anos, que é de 86,4%. Isso significa que 124,5 milhões de toneladas de soja já foram comercializadas, considerando uma safra estimada em 151 milhões de toneladas. No Brasil, o foco está agora no início do plantio da safra 24-25 e com muitas preocupações sobre a falta de chuvas, que pode atrasar o preparo do solo e também a semeadura. E agora você vai ficar com o comentário do Dr. Leandro Marmo. Dr. Leandro Marmo, ele é especialista em direito do agronegócio e ele vai falar sobre empréstimo para pagar dívidas. Confira. O que você acha de pegar um empréstimo, uma dívida de 15 milhões para pagar uma dívida de 10 milhões? E depois pegar um outro empréstimo de 20 milhões para pagar essa de 15? E assim sucessivamente. E ao contratar cada novo empréstimo, você já saber de antemão que, infelizmente, não terá condições financeiras de pagar a nova dívida que está sendo contraída. E ao olhar para trás, você vê que sua dívida só vem aumentando. Racionalmente, isso parece certo, isso parece lógico? Para todos nós, claramente não. Infelizmente, de cada 10 produtores rurais brasileiros, desde 2023, 9 têm feito isso. Já dissemos aqui que estamos vivenciando a maior crise financeira da história do agronegócio brasileiro, em que 90% dos mais de 5 milhões de produtores rurais não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Eu digo a vocês, o maior problema não é conseguir pagar,
O maior problema não é estar operando no prejuízo. O maior problema é você, produtor rural, estar assinando qualquer coisa que a revenda lhe impõe, está assinando qualquer acordo que seu gerente lhe impõe, ainda que isso não leve à solução do problema. O pior, que está levando sim a uma maximização do problema. Eu sei por que você faz isso, porque você não consegue imaginar ver aquela operação vencendo e não sendo paga. Você não consegue acreditar que seu nome possa ir no SPC no Ceará. Você não consegue admitir jamais uma situação como essa. Por quê? Porque você é uma pessoa honrada. Você dá valor no seu nome. Acontece que esse problema que você está vivenciando está te levando para uma espiral negativa e que você não está sabendo como lidar com ela. E está lidando da pior forma possível. Você precisa de ajuda. Você precisa consultar um profissional especializado em crédito rural para que ele possa analisar todo o seu panorama e te apresentar novas alternativas, novas saídas que você não tem conhecimento. Ele vai ter condições de te mostrar formas que você vai conseguir honrar e pagar todas as suas dívidas com a sua produção e não com seus bens. Isso é importantíssimo nesse cenário tão desafiador que estamos vivenciando agora. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que você, produtor rural, tem feito para conseguir honrar com todos os seus pagamentos, para não deixar suas dívidas vencerem, mesmo você não tendo dinheiro em caixa para pagar? Deixa aqui nos comentários como que você tem lidado com essa situação tão desafiadora. E agora eu vou conversar com Elcio Perpétuo Guimarães. O Elcio, ele é chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, aqui do estado de Goiás, aqui em Santo Antônio de Goiás, e ele é doutor em genética e melhoramento de plantas pela Iowa State University. E ele é o chefe da Embrapa Arroz e Feijão desde 2019. E nós vamos dar um giro pelo mundo da pesquisa e a importância da Embrapa no contexto da segurança da base alimentar do brasileiro e também de boa parte do planeta. Elcio Guimarães, é uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso programa para falar sobre a Embrapa, da qual eu trabalhei durante 17 anos. Eu trabalhei uma boa parte da minha vida e basicamente tudo que eu sei hoje eu devo à Embrapa. Bom dia, Elcio. Bom dia, é um prazer estar com você e toda a sua audiência aqui nesse programa e falar da Embrapa, né? A Embrapa é realmente essa empresa que enche os nossos olhos, e não só os olhos, que enche a nossa barriga, e no nosso caso aqui em Goiás, de arroz e feijão, que são as nossas culturas principais aqui em Santo Antônio de Goiás, onde nós estamos localizados. Não tem um melhor casamento, não existe um casamento perfeito como o do arroz e do feijão, né? Sem dúvida, para o brasileiro é o prato perfeito. É o prato perfeito. Só para você ter uma ideia, a Embrapa no geral, ela foi inaugurada em abril de 1973. A Embrapa daqui de Goiânia, que era especificamente voltada só para desenvolver pesquisas de arroz e feijão, ela foi inaugurada em 4 de outubro de 1974, portanto, 50 anos. E o Brasil e uma boa parte do mundo é dividido em antes e depois da Embrapa, né, Elcio? Felizmente eu posso concordar com você nessa afirmativa, porque realmente as contribuições que a Embrapa fez para o país, e aí eu falo da Embrapa de uma maneira geral, não somente em arroz e feijão, contribuiu para trazer o Brasil de um país importador de alimento na década de 70, 80, a um país hoje que comanda, né, as cadeias alimentares mundiais com seu soja, milho, algodão, laranja, ou seja, uma diversidade de produtos que nós estamos colocando no mercado, e isso tudo graças à pesquisa. Porque você sabe que sem a pesquisa e sem a tecnologia, a vida do agricultor fica muito mais difícil. Então a nossa missão como empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, nós temos de gerar essa tecnologia, gerar conhecimento e fazer com que esse conhecimento chegue ao produtor
e através desse conhecimento o agricultor produza mais e também, obviamente, se beneficia do ponto de vista de rentabilidade. Nada que nós levarmos ao agricultor que não trouxer recursos ao bolso do agricultor vai fazer com que ele continue trabalhando as culturas que nós estamos colocando no mercado. Ou seja, ciência e tecnologia gera dinheiro, mas também sustentabilidade, gera a parte de social, que é extremamente importante. Então, quando você olha a Embrapa, nós estamos falando de uma empresa que trabalha arroz e feijão como produtos da nossa segurança alimentar, mas trabalha produtos como a soja, algodão, que trazem divisas para o nosso país através das nossas exportações. Tudo isso graças à ciência e tecnologia que é gerada nos campos onde nós trabalhamos. E, claro, aqui cabe ressaltar que nós temos uma gama muito grande de parceiros que trabalham conosco, desde universidades até parceiros privados que trabalham conosco para que a gente possa trazer, desenvolver e levar essas tecnologias aos agricultores. E aí, quando eu falo de agricultor, Toninho, eu estou falando do agricultor, aquele que tem uma roça lá no campo que planta 1, 2 hectares, aquele que planta 10, 20 mil hectares da cultura que seja. A Embrapa é uma empresa que olha desde do pequeno agricultor até aquele agricultor que tem um olhar assim ao mercado de exportação. E aqui, com o arroz e feijão, não é diferente. Nós temos as nossas pesquisas são pesquisas que atendem aos diferentes tamanhos de produtores, mas mais importante é atender as demandas da dona de casa ou do dono de casa, que são quem toma as decisões do final se o nosso produto é bom ou não para a mesa do consumidor. Olha, nós temos só que ressaltar o seguinte: hoje no Brasil existem 74 unidades da Embrapa, cada uma fazendo uma coisa. Aqui é mais voltado para o arroz e feijão, lá no Nordeste nós temos uma que é voltada mais para a parte do algodão, nós temos aí outra lá no Rio Grande do Sul que é voltada para o arroz e culturas daquela região. Enfim, cada unidade da Embrapa, ela faz uma coisa, só que todas estão interligadas. É algo simplesmente fantástico. E uma coisa que o Elcio esqueceu, que para mim é fundamental. A Embrapa é o maior centro de pesquisa do planeta da área faixa tropical do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Só um ajuste. Nós temos 47 unidades distribuídas no país inteiro. Agora, cabe ressaltar, Toninho, que a nossa visão, embora nós sejamos, como você disse, unidades e trabalhemos por produtos, a nossa visão sempre é do sistema de produção. Sim, claro. Nós temos uma preocupação muito grande em olhar o que o agricultor está fazendo do ponto de vista de o que vem depois do arroz, o que vem depois do feijão. Como é que ele... essa rotação, essa interação entre as culturas, que é o agricultor. Não existe agricultor que planta arroz, agricultor que planta feijão. Existe agricultor que planta aquilo que tiver mais favorável para ele naquele momento, num sistema de produção que tem que ser sustentável, que tem que entregar para o mercado o que o mercado está demandando, entregar para o agricultor aquilo que ele necessita, que é a parte econômica para se manter no mercado, mas também tem que ter essa visão ambiental, que é a sustentabilidade, que a gente tanto trabalha com elas nas nossas pesquisas. Verdade. Bom, eu conversei com Elcio Perpétuo Guimarães, ele é o chefe-geral da Embrapa aqui, Arroz e Feijão, aqui do estado de Goiás, e nós demos só uma pinceladinha sobre a Embrapa. Aqui a gente fica o dia inteiro falando sobre a Embrapa, é coisa fantástica. E agora, em outubro, no dia 4, vai ser comemorado 50 anos dessa unidade daqui da Embrapa. E você que está nos acompanhando, eu até faço um convite. Conheça a Embrapa, só para você ter uma ideia do que é feito ali. É coisa simplesmente fantástica. Elcio, muito obrigado pela sua presença. Pode ter certeza absoluta, eu vou estar lá dia 4 de outubro. Tá bom? Obrigado. Será um prazer recebê-lo lá. Assim como será um prazer receber todos aqueles que estejam interessados em conhecer um pouco mais de perto aquilo que nós fazemos aqui no estado de Goiás. Tá certo. Obrigado, Elcio. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. E depois do intervalo eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Ele é economista e ele também é pró-reitor da Unimais. E nós vamos dar um giro pela economia do Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio é economista e ele também é o pró-reitor da Unimais. E nós vamos dar um giro aí pela economia do Brasil, que mesmo nós vivendo aí um sistema político não muito agradável, o Brasil ainda consegue, vamos dizer assim, dar uma alavancada. E nós temos aí PIB, nós temos inflação, nós temos aí, por exemplo, a produção de carros, que teve aí um ligeiro crescimento. Ô Márcio, muito bom dia, muito obrigado, Márcio, por ter atendido aí o nosso pedido, tá tudo bem? Tudo bem, Toninho, bom dia aos nossos espectadores. Ô Márcio, como é que você está vendo a economia agora nesse começo de segundo semestre? Porque o primeiro foi assim, aos trancos e barrancos, né? Muito problema. E como é que você está enxergando isso hoje? Toninho, a gente costuma dizer que o Brasil é, de fato, uma terra, muitas vezes, de milagres, né? Até aí fazendo um trocadilho com o passado lá do milagre econômico, mas né, mesmo com as atrapalhadas, né, que a gente vê aí na política econômica pela parte do governo, né, a força da economia brasileira, né, o setor privado nosso vem conseguindo resultados muito bons, né? Isso fez com que os últimos números do IPCA, né, nos últimos 12 meses, ficassem 4,24%, né, abaixo da meta de inflação do governo, né? Então, ou seja, o setor produtivo tem conseguido produzir bastante, porque mesmo com os gastos elevados com que o governo tem, né, conduzido às contas públicas, o Brasil tem conseguido crescer sua produção de forma que esse aumento de consumo que vem ocorrendo não pese aí sobre a inflação, né? E o que vem até aí, né, trazendo um cenário favorável, né? O último relatório Focus do Banco Central mostra a expectativa para esse ano de um crescimento de 2,68% aí no PIB. Quer dizer, é um número, vamos dizer assim, de maneira geral, considerado até um número bom, né? Diante do que nós estamos vivendo. Sim, diante do que a gente tem visto, né, é um número bom. Lógico, isso não reduz a nossa preocupação para o futuro. Esse crescimento tem dado alguma sustentabilidade mínima aí, né, para o que o governo tem feito de forma desordenada, mas fica preocupação para o futuro, né? A arrecadação tem crescido em face desse crescimento, né? O setor de serviços mesmo, né, tá aí 15,4% acima do que ele estava em fevereiro de 2020, ali no pré-pandemia, né? Então, ou seja, vem crescendo e é um setor que hoje representa 70% do PIB dentro do setor de serviços. Então, ele vem conseguindo crescer, assim como vem conseguindo o agronegócio, mesmo com, né, as dificuldades que vem tendo, e isso tem dado a sustentabilidade para a economia brasileira. Recentemente eu estava conversando com um empresário, até um empresário assim, de um porte bem elevado, sabe? Empresário grande. E ele dizia o seguinte: Antônio, eu cheguei à conclusão seguinte, que com governo, sem governo, ninguém segura esse país. Até ele usou um termo assim meio que muita gente usa aí, né? Apesar de estarem fazendo tanta M, o país está conseguindo não morrer afogado. Pelo menos nós estamos com o pescoço de fora e tendo a boca e o nariz para respirar. E é isso que nós estamos precisando. É incrível, né, Márcio? Sim, Toninho, a gente tem, inclusive no mês de agosto, né, houve elevação na produção de veículos no Brasil, subiu 5,2% em agosto agora, em relação, né, ao período anterior, e é o melhor resultado desde outubro de 2019, né? Então, ou seja, a produção de veículos conseguiu retomar ao nível anterior ao período da pandemia. Mesmo com todas as dificuldades, o setor, né, tem conseguido se recuperar, né? O que a gente tem ficado um pouco preocupado olhando para o futuro, um dos fatores, a gente já comentou outras vezes, mas é bom reforçar a taxa Selic, né? Tanto que o mercado acha que ela pode subir e fechar o ano aí em 11,25%, né, por essas questões de gastos elevados do governo, algumas situações também externas, né, economia internacional, que vem inspirando aí
alguns cuidados, até essa instabilidade que vem ocorrendo nos Estados Unidos em função da situação eleitoral, e isso tem gerado uma certa preocupação. Ô Márcio, inclusive até um dos pontos que eu gostaria de conversar com você é sobre a geopolítica mundial. Muita coisa está acontecendo, muita coisa perigosa. Nós realmente, em termos de mundo, nós estamos vivendo assim, quase que em cima do fio da navalha. E nós temos o Brasil como celeiro do mundo em relação a, pelo menos, a segurança alimentar de uma boa parte da população do planeta. Agora, preocupa muito esses conflitos que estão acontecendo, que já deveriam ter terminado, e a coisa parece que está sem data, né, para finalizar, e isso é preocupante, né, Márcio? Sim, Toninho, essa questão da geopolítica tem inspirado cuidados, né? Se esperava, quando irrompeu lá o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que isso não delongasse por tanto tempo. A gente teve, né, agora já mais recente, aquelas questões de Israel. A gente tem agora, nesse momento, a China, né, ameaçando ali a questão de Taiwan, e isso tem gerado turbulência. A gente tem aqui, né, na vizinhança, volta e meia, a gente tem visto a Venezuela ameaçando a soberania da Guiana Francesa, e isso cria, né, um risco, uma instabilidade geopolítica muito grande. Isso afeta muito a economia mundial, depende, né, o Brasil é o celeiro do mundo, e isso cria situações aí de insegurança alimentar, né? O governo, e não só do Brasil, mas ao redor do mundo, vem acenando com algumas, né, atitudes para melhorar a segurança alimentar, mas ainda em caráter bem incipiente. Agora, nós ainda temos muito a andar, né, Márcio, na nossa economia. Eu acho que a gente sempre comenta que se nós tivéssemos um plano de governo bem certinho, as coisas andando relativamente bem, os gastos, vamos dizer assim, bem moderados, a nossa situação hoje seria outra, né, Márcio? Sim, Toninho, o Brasil tem um potencial muito grande, né, não só no agronegócio, né, há vários fatores aqui. A gente tem boas reservas minerais, também de petróleo, então a gente teria condições de ter uma indústria com uma presença maior, e até no próprio setor do agro mesmo, né, hoje a gente ainda vende muito produto in natura que poderia ser industrializado, né, a própria soja poderia ter um volume maior de venda industrializada. Quando a gente fala em ter uma política, vamos dizer, voltada para o agro, é exatamente isso. Você pode até vender o grão, que isso faz parte do mercado, faz parte do comércio normal, mas você podia agregar valor a esse grão que você produz. Quer dizer, nós poderíamos estar tirando aí de 8, 10, 15 produtos diferentes da soja, por exemplo, e comercializando isso individualmente. Agora, o Brasil vende tudo in natura, como o nosso café, por exemplo. Você vai lá na Alemanha, não tem um pé de café. E, no entanto, o alemão hoje é talvez o maior produtor de café do mundo. Nós vendemos, um exemplo, só para você entender, nós vendemos uma saca, por exemplo, a R$100 e compramos essa mesma saca a R$500. É esse cafezinho que você toma, café gourmet e tal. Então, isso está faltando para o Brasil. E isso é muito ruim para a nossa economia. Sim, Tony, isso ficou muito evidente, né, até na própria construção da ferrovia Norte-Sul, que a gente vendia minério de ferro para a China e depois comprava as ligas, né, dos trilhos ali, já o processo industrializado. Então, isso poderia ter sido feito aqui, né, no mercado interno mesmo. Agora, imagina o quanto que o Brasil não gastou, quanto não custou cada linha, cada pedaço de ferro por onde o trem vai passar em cima. É complicado isso aí. Então, isso é questão política. É estritamente política. Márcio Antônio Ribeiro, economista e pró-reitor da Unimais. Muito obrigado, Márcio, mais uma vez pela sua presença. O Márcio vem fazendo um trabalho excelente na Faculdade Unimais, que está crescendo assustadoramente. Muito obrigado, Márcio, e as portas aqui, como você sabe, estarão e estão sempre abertas para você aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Toninho, sempre à disposição. Obrigado, Márcio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o que me preocupa
não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.